A questão número 19, se você assistir aos vídeos da série As Questões que Mais Caem na Prova de Matemática do Colégio Militar, você viu essa questão lá. É uma questão muito comum e clássica que cai todo ano. E se você não viu essa sessão especial, As Questões que Mais Caem na Prova de Matemática do Colégio Militar, ainda assim, você soube resolver isso aqui, porque isso aqui está na aula de MDC. Quando você faz o preparatório e estuda MMC e MDC, você vê esse tipo de problema. Esse aqui, especificamente, é resolvido através de MDC, máximo divisor comum. Olha o que tem aqui. João quer cortar a folha retangular abaixo em quadrados de maior área possível, sem que haja sobras. Com cada um desses quadrados, ele fará bandeirinhas de São João para enfeitar a frente da sua casa. As dimensões da folha estão em metros, aqui 1,2 metros e 2,52 metros. Quantos quadrados João cortou no total? Isso aqui é o mesmo problema de quando você tem uma sala, das medidas da sala e manda revestir o chão dessa sala com lajotas quadradas. Quer saber qual é o maior tamanho possível de lajota que você pode usar? É a mesma coisa. Essa medida desse quadrado é um divisor dessa dimensão e também é um divisor dessa dimensão. Claro, porque isso aqui tem que ser igual a um número inteiro de quadrados. Então, essa medida é um múltiplo da medida do quadrado. Essa aqui também. Já que isso aqui é um múltiplo da medida do quadrado e isso também quer dizer que o lado do quadrado é um divisor comum dessa medida e dessa medida. Olha aqui, divisor comum. E ele não quer que seja o maior possível? Se você quer colocar um quadrado de maior área possível, você tem que ter uma medida a maior possível também. Então, é o maior divisor comum. Agora, isso aqui dá para você resolver facilmente, até sem usar isso, tá? Sem saber nada de MDC. Eu vou fazer duas soluções. Uma solução sem saber nada disso e uma solução usando isso. Olha só. Primeira coisa, eu vou trabalhar aqui com centímetros, porque fica mais fácil, a gente evita ficar trabalhando com vírgula. Então, imagina que você tem aqui uma folha retangular com as seguintes medidas. Aqui a gente tem 252 centímetros e aqui a gente tem 120. Olha só. Você tem que colocar aqui quadrados aqui dentro com o maior tamanho possível. Por exemplo, eu posso colocar aqui um quadrado desse tamanho, só que está errado. Está errado por dois motivos. Primeiro, porque esse desenho está mal feito. Porque 252 é mais do que o dobro disso aqui, tá? Esse é um motivo para isso aqui estar errado. E outro motivo é porque não pode ter sobra, não pode fazer assim. Então, vou fazer um desenho aqui mais caprichado, ó. 120. Aí você tem essa medida aqui, ela de novo e tem mais um restinho. Então, 120 e 252, você pode colocar aqui um quadradão, que é 120 por 120, outro quadradão, 120 por 120, mas aí essa medida total é 252. E aqui você tem 240, vai sobrar um pedaço aqui. Não pode. Então fazer um quadradão grandão não dá certo. Será que eu poderia fazer, então, dois quadradões assim, ó? Se a gente dividisse dessa forma, quadrados com um lado, ao invés de ter um lado 120, a gente colocaria aqui um lado, a metade de 120, um lado 60. Se for um lado 60, você ia conseguir formar aqui 60, mais 60, mais 60,
mais 60, aí você teria aqui 1, 2, 3, 4. Você teria até aqui 2,40, mas aí é 252 centímetros. Você ia ter uma sobra aqui. Não vai dar certo fazer dessa forma. Tá, então será que eu divido por 3? Vou fazer quadrados um pouco menores. Se a gente dividir aqui em 3, quer dizer, quadrados menorzinhos, então, quadrados com lado de quanto? Com lado 40, né? 40 centímetros. Aí você ia conseguir isso aqui, ó. Seria 40 centímetros. Então, você tem aqui 40, 40, 40, 40, 40, 40. 40, 6 vezes é 240 centímetros. Mas aí você ia ter uma sobra aqui de quanto? De 12 centímetros. Isso aqui seria uma sobra. Não vai dar certo fazer assim. Puxa, será que eu divido por 4? Por 4 também não vai dar certo. Olha só, se você dividir por 4... cada quadrado teria um lado de quanto? 120 dividido por 4. Então, lado de 30. Então, se você for fazendo aqui de 30 em 30, ó, 30 vezes 1, ó, 34 vezes, e aqui mais 4 vezes, ó. 30 vezes 4, 1,20. 30 vezes 4, 1,20. Você teria 2,40 aqui, 240 centímetros, e ia ter ainda uma sobra de 12 centímetros. Quer dizer, um quadradinho desse ia ficar pela metade, cortado numa medida menor. Então, desse tamanho também não dá. Então, qual tamanho que vai dar? Se você fosse, continuando por esse processo, dividir em 5, em 6, em 7... 7 não vai dar, né? Isso aqui não dá para dividir por 7. Em 8, em 9, 9 não vai dar, porque isso aqui não é múltiplo de 9. Em 10. Em 10 você vai conseguir, porque olha só, se você dividir isso aqui em 10 partes, você vai ter cada quadradinho medindo quantos centímetros? 12. Então, ao longo dessa dimensão aqui, você vai ter 12 quadradinhos de 10 centímetros. Errado. Não são 12 de 10. São 10 quadradinhos de 12 centímetros. Deixa eu reescrever isso aqui. 10 quadradinhos de 12 centímetros. E 12 centímetros cabe aqui, ó. Isso aqui, 2,52, 252 centímetros, é 21 vezes 12 centímetros. Então, se você colocar quadradinhos 12 por 12, você vai conseguir aqui 10 quadradinhos e aqui 21 quadradinhos. Total, 10 vezes 21, 210 quadradinhos. Mas, esse jeito de ir fazendo divisões, você chega lá na solução. Só que você pode demorar muito. É mais fácil fazer pelo MDC. Só que o MDC é feito com números inteiros. Isso aqui é número decimal. Você vai arrumar problema sem necessidade, né? Vamos passar isso aqui para centímetros. Vai ficar assim, 120 centímetros e aqui 252 centímetros. Então, o lado do quadradinho que a gente tem que utilizar aqui, ele é o maior divisor comum desses dois números. Ou seja, ele é o MDC entre 120 e 252. Assim você vai direto no resultado. Em vez de ficar testando com 1, com 2, com 3, vai demorar a beça até chegar na resposta por esse caminho. Mas você chega lá. Como é que a gente acha o MDC? Coloca os dois números aqui, 120 e 252. Coloca aqui uma barra e vai dividindo pelos divisores comuns. Então, começando com 2. Números primos que dividem simultaneamente esses dois números. Então, dividindo por 2, aqui vai ficar 60 e aqui vai ficar 126. 126 é a metade de 252. Ainda dá para dividir ambos por 2. Então, vamos dividir todo mundo por 2 aqui. Aqui vai ficar 30 e aqui vai ficar 63.
Não dá mais para dividir ambos por 2. Então, acabou 2. Vamos dividir por 3. Ó. Dá para dividir ambos por 3. Então, dividindo por 3, aqui vai ficar 10 e aqui vai ficar 21. 10 e 21. Tem algum fator comum aqui? Não tem, né? 10 é 2 vezes 5. 21 é 3 vezes 7. Não tem fator comum nenhum aqui. Então, são só esses aqui os fatores comuns. O produto desses fatores comuns vai ser o MDC. O MDC é 2 vezes 2 vezes 3, que dá 12. O que significa isso? Que você vai utilizar quadradinhos de lado 12, 12 centímetros. Assim você vai conseguir o maior número que divide simultaneamente essa medida e essa. E quando você fizer essa divisão, você vai conseguir quantos quadradinhos nesse sentido e quantos quadradinhos nesse sentido. Olha só, esses números aparecem aqui, ó. Você pegou o 120, dividiu pelo MDC e encontrou isso. Isso significa que você vai ter 10 quadradinhos nesse sentido. E aqui, ó, esse 21, de onde veio esse 21? É porque você pegou 252, que é essa medida, e dividiu pelo MDC e encontrou isso. Isso significa que você vai ter aqui 21 quadradinhos de 12 centímetros. Quer dizer, 21 quadradinhos nesse sentido aqui, 21. Então, o número total de quadradinhos é 10 vezes 21. 10 vezes 21, isso dá 210. É o que ele pergunta, né? Quantos quadrados João cortou no total? 210. Então, 210, resposta correta, letra A de alfa.